Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. E hoje, Cris Carvalho veio encher de luz o nosso estúdio da TV Cidade de Farroupilha, Canal 14 da NET. Seja muito bem-vinda, Cris. Nossa, que honra. Imagina encher o mundo de luz, né? Quem me dera. Com certeza, porque tu brilha muito. E nós brilhamos. Vamos falar sobre moda e imagem. Ela tem uma trajetória extensa, muita experiência nessa área. Vocês vão gostar bastante de saber aí dicas e também conhecer ela um pouquinho mais sobre essa trajetória. Então eu vou deixar a palavra para que tu te apresente para o pessoal que não te conhece ainda, Cris. Ixi, vamos lá então. Bom, eu sou Ariana, com ascendente lua em Sagitário, né? Então, um pouquinho de fogo tem aí. Eu me formei em moda no século passado pela Universidade aqui de Caxias do Sul, como designer de moda. Só que aquela época, Ju, Pode me chamar de Ju. linda, né? Eu não tinha, assim, um talento para criação de moda, porque a faculdade daqui, ela veio de uma demanda do setor malheiro, e ela foi a segunda que surgiu no Brasil, então eu era muito boa nessa questão, assim, da construção visual da roupa, então do styling que a gente chamava, Ela é né? uma referência, inclusive, a nível nacional e internacional, Sim, né? porque ela foi a segunda, a primeira foi na Santa Marcelina, e a segunda foi Caxias do Sul. Em 1990 ela surgiu. Então, eu entrei em 1992. Eu comecei no jornalismo. Primeira turma de jornalismo. Mas não chegou a se formar no jornalismo? Não, eu fiz um semestre. E daí eu acabei indo pra moda. Então, me formei e depois eu acabei não trabalhando com moda tão cedo. Acabei trabalhando num negócio de rebites e materiais de fixação do meu tio, gerenciando, ajudando ele. Até porque a moda naquela época ela era alguma coisa que não dava, assim, não tinha uma lucratividade, as pessoas iam geralmente para essa questão da criação, né? E não era o que eu gostava. Eu tinha que ajudar meu pai, que estava numa vulnerabilidade gigante financeira, ajudava muito ele na questão familiar. Até que no ano olha só, me formei em 1996. Até que em 1998 veio o Google, virada ali do milênio, me veio assim, eu era muito boa no styling, então eu fazia composições visuais, eu nem sabia muito sobre, se falava pouco sobre styling, né, compor. Eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, né, o meu tio disse bem assim pra mim, internet de escada. Eu sou do teu time, então. É do meu time, eu sou então do tá teu tudo time. em casa. Tem gente que nem sabe o que a gente tá falando, né, Ju? Mas tudo bem. É verdade. E ele olhou pra mim e disse assim, Cristina, tem que fazer alguma coisa pra ti. E eu pensei assim, vou ter que dar uma virada de chave. E eu me lembro que o seu Rômulo, que falecido seu Rômulo, ele tinha uma rede, tem ainda a rede de lojas em Caxias do Sul, que é a rede de R.A. Homem, Luomo. Naquela época tinha Luomo, nossa, era uma loja maravilhosa aqui. Foi a primeira loja no estado que teve um bar. E a gente fez uma proposta de negócios pra ele. Mentira, não foi isso que aconteceu. A pessoa já tá com a cabeça meio... Eu me lembro que eu fui pra casa e disse assim, eu quero trabalhar como personal stylist. Que meu tio pegou isso pra mim, Cristina, eu vou te demitir ou tu te demite. Eu disse, uma sexta-feira, né? Eu disse, eu tenho que trabalhar com moda. Mas eu não gosto de criar. Mas eu quero criar a roupa pronta na pessoa. Porque eu vi a dificuldade que as pessoas tinham depois que a roupa estava pronta. E realmente as pessoas têm dificuldade até hoje. Porque elas olham o seu guarda-roupa e pensam assim, como é que eu vou me vestir? Né? E eu fui numa agência de recursos humanos de uma irmã de uma amiga minha. E disse pra ela, eu quero fazer isso. Ela, então nós vamos ter que te vender por uma rede de lojas. E tinha uma rede de lojas feminina, que é grande. Hoje ela diminuiu em Caxias, e uma masculina. E ela, vou tentar te vender pros dois. E a feminina, eu me lembro que a gente estava indo, um telefone celular desse tamanho, analógico, na época. Gente, é 2000, tá? 24 anos atrás, E ela desmarcou. E eu fiquei muito mal. E daí ela falou assim pra mim, vou tentar ligar pro seu Rômulo e vamos ver se ele nos atende. Ele recém tinha voltado da Itália, na Pitti Uomo, e ele fazia uma importação de Hermenegildo Zegna e Boss. E vou ver se ele nos atende. Eu me lembro que eu olhei pra mim, e já vou dando uma dica, eu olhei e disse assim, mas eu não tô vestida pra um homem olhar pra mim e eu passar credibilidade pra ele, porque eu tava vestida, hoje eu tinha 10 quilos a menos, eu era bem mais magrinha, ainda, mas eu era um palitinho. Eu me lembro que eu tava assim, com uma saia, eu tava vestida pra uma mulher me ver. E eu pensei, eu não vou passar credibilidade. Ela olhou pra mim, não tem problema, tu vai conversar com ele. E ele atendeu e disse assim, não, podem vir. Foi a primeira vez que eu vi um homem com um sapato sem meia, blazer de veludo, e ele olhou pra mim e disse assim... Elegante. Guriazinha, o que tu quer? O que tu quer me vender? Eu disse, eu queria dar dicas de moda e queria que as pessoas olhassem.
Ele olhou pra mim e disse assim, como é que tu vai fazer isso? Não, eu ficaria dentro das lojas, falando como é que eles vão combinar as cores, vão combinar as formas. Ele olhou pra mim, olha, eu voltei da Europa, isso é muito legal. Eu não sei se vai dar muito certo, mas eu quero ser o primeiro a fazer. Então, vamos fazer o seguinte, amanhã tu vem numa reunião aqui de gerentes e vamos ver se tu te vende. Nossa, claro que eu não dormi, né? Mas daí eu me paramentei, eu me vesti pros gerentes. Botei, lembro que eu coloquei um blazer, uma gravata também. E prendi meu cabelo. Então, eu já me vesti para aquele momento. E resultado, eu fiquei lá, acho que 2 anos. Foi uma experiência maravilhosa para mim. Ele não está mais aqui, né? O seu Rômulo já se foi, né, querido? Enfim, foi muito bom para mim. E comecei ali. Depois eu comecei a atender várias lojas no estado. E eu trabalho 24 anos com isso. Uhum. Então, virou tua paixão. Virou minha Ó, a gente paixão. já brilhou o olho dela. Comecei com moda masculina. Que legal. Isso algo que tu gosta bastante, inclusive, não deixa de ser uma referência, né? Que tu tem também, a moda masculina te inspira para compor, né, looks e até mesmo trazer algo atemporal, né? Porque tem essas questões de tendências, mas também tem tanto tecidos, né? Até mesmo cortes, coisas que são atemporais, né? Até hoje, né, Ju, a gente pensando no todo, em todas essas questões. Ontem eu dei uma aula, que até foi uma aula beneficente, né, enfim, para todo o momento delicado que a gente está passando. Eu estava falando da questão do antropoceno, que é essa era geológica que a gente está passando, porque a gente tem muito mais habitantes na Terra do que a Terra suporta. Uhum. Então, quando a gente pensa num guarda-roupa hoje, a gente tem que pensar no guarda-roupa que ele faz bem para mim e bem para o outro. Então, acho que é uma consciência. Então, quando eu penso num guarda-roupa inteligente, eu penso assim, pô, se eu tenho um guarda-roupa aqui, ele tem uma linha interessante, ele é inteligente pra mim, ele faz bem pro outro, ele é perfeito. Então, o que tu tá falando é realmente assim, eu gosto da moda que ela tem uma referência, uma estética clássica, porque ela vai me dar versatilidade, ela vai ser importante para mim em momentos da minha vida. Então eu tenho essas referências e daí a moda masculina não é só referência masculina, mas a gente vai ter tecidos. Sim. Que eles não vão ter tanto poliéster, que poliéster ele agride horrores no meio ambiente, ele tá fazendo horrores para nossa natureza, a gente vai ter lofria, a gente vai ter algodão. Então essa referência masculina eu tenho essa base e o homem ele compra, eu brinco que ele faz isso aqui, ó. A mulher compra pela estética. Não que o homem não compre pela estética, a mulher não compre pela qualidade. Mas eu peguei toda essa base disso. Eu me lembro que eu ia fazer compras com os compradores. E o seu Romulo ia junto. Eles são mais criteriosos. Muito. Tu falou a palavra mais importante na consultoria de imagem. A gente fala é critério. E o critério, e a gente traz muito repertório. A gente vê o guarda-roupa que tem critério e que vai construindo um repertório. Tu falou a palavra mais importante. Até a gente traz uma base grega, o critério. O que eu vou botar pra dentro da minha vida? Eu tenho que ter critério. Porque um guarda-roupa bem construído, se eu tenho critério, eu penso. Eu não vou colocar qualquer coisa. E aquilo faz eu ter um guarda-roupa rico. E fica muito mais fácil para tomar decisão. Totalmente. Né? Porque a gente tá sempre fazendo escolhas. Né? Chega numa loja, às vezes a gente se encanta. A gente já falou isso, né, anteriormente, eu e a Cris, eu tô passando por um processo de resgate também. Sim. Da minha própria imagem, né, do meu estilo. É legal porque a gente às vezes acaba se perdendo no meio do caminho, né? Então rever algumas coisas que a gente gosta. E esses critérios, eles são importantes para nos nortear nas tomadas de decisão, né? Então, por exemplo, eu às vezes me apaixonava por uma determinada roupa. Ai, que lindo! Mas nem sempre aquela roupa linda que eu via fazia parte, né, ou do meu estilo, ou o que eu também queria me vestir, a forma como eu queria me vestir ou comunicar. Porque a imagem também, ela tem esse poder, né, Cris? Que é uma comunicação não verbal e que a gente pode utilizar ela a nosso favor, né? Ela é completamente estratégica. Então, a gente sabe que a imagem pessoal, ela começa com 3 pilares no século passado, mas a gente já tem mais 2 que a gente fundamenta hoje, muito fortes, né? Na verdade, 3. Com a virada do século, com toda a tecnologia que a gente usa hoje. Mas a gente tem como pilar a aparência, a gente tem o comportamento e a comunicação. E quando a gente fala da aparência, não tem nada a ver com futilidade, porque uma pessoa que tem uma aparência saudável, que a gente fala, uma pele bonita, uns dentes bonitos, um cabelo bom, que ela se aparenta saudável, ela tem uma mentalidade diferente. Ela expande para o mundo uma energia diferente, né? Uma pessoa que tem um comportamento bacana, que ela respeita os outros, que ela é uma pessoa com uma boa civilidade, ela tem outro tipo de relação. Uma pessoa que sabe se comunicar bem,
ela se conecta com o mundo. Isso traz o quê? Evolução social. Exatamente. Então, vestir, ele tem uma evolução social gigantesca. E as pessoas acham que o trabalho da consultoria de imagem é lá combinar roupas. A gente faz tudo menos combinar roupas. Então, é uma coisa muito profunda. A gente traz para o ser humano um resgate, às vezes, de coisas que ele nunca parou para enxergar. E a gente se veste, Gil, por 2 movimentos de vida, memória afetiva e desejo. A memória afetiva são as nossas recordações, os nossos senso estético muito vinculado a uma construção temporal do passado, é a nossa história. Porque por mais que tu tenha mudado a tua estética, mas tem coisas que é a Ju. Vai ter a cor que a Ju ama. Vai ter uma forma, que nem tu falaste, Ou um elemento. É um elemento, vai ser o óculos. Porque assim, o meu pai foi gerente de banco há muito tempo. A minha nona era uma pessoa que trabalhava com tecidos nobres. Então, eu tenho muita alfaiataria dentro de mim. Então, tu sempre vai me ver. Já veio daí essa história, não só do curso de moda, já vem de então assim, eu tenho longa data. Nossa, pra mim é ancestral isso. Então, eu tenho muito da alfaiataria, do tecido mais nobre. A minha bisa veio da Itália, ela era tecelã de seda. Então, eu sempre vou ser mais criteriosa. Eu prefiro esperar 6 meses, mas eu vou comprar aquilo que é relevante para mim. Até porque, volto a falar, o que a gente está fazendo hoje, com o mundo, o que está acontecendo com a gente, é a nossa responsabilidade. Se a gente tivesse tratado ele melhor, a gente não estaria nessa situação, né? Então, uma responsabilidade do vestir da gente é muito social, né? Eu vejo dessa forma. Eu queria dar continuidade no que a gente estava falando com relação à questão da imagem, que é um conjunto, né? Como tu mesmo falou, não só a postura, a forma de se comunicar como um todo, o vestir, né? Desde a aparência, a questão dos cuidados de si, né? Cabelo, né? Coisas bem básicas, que às vezes as pessoas se perdem no meio do caminho. Ou às vezes não estão tão antenadas. Porque, por exemplo, maquiagem, né? Eu sempre digo, a gente pode comprar a melhor maquiagem que for do mundo, mas se a nossa pele não estiver tratada, bem cuidada, a maquiagem não vai ter um destaque ou ela não vai ficar tão bonita assim na nossa pele, né? Então é um conjunto, né? A mesma coisa assim, eu posso estar com o melhor batom da Chanel, desculpa, vou citar marcas, mas os meus dentes não estão belos ou não estão, né, saudáveis, não adianta nada. Então, eu acho que isso é a gente pensar no ser como um ser saudável. Então, é todo um conjunto. E quando a gente fala na imagem do bendito ruído. O que é o ruído? Quando alguma coisa, ele dá aquele ruído, né? Então, por exemplo, eu também posso estar super bem vestida. Aí eu entro no ambiente, eu não cumprimento ninguém. Mas eu chego lá e começo a conversar com algumas pessoas. Então, eu estou bem vestida, eu comecei a me comunicar, mas eu não tive um comportamento adequado. Então, eu tive um ruído. Ou ao contrário, eu posso não estar bem vestida, mas eu cumprimento as pessoas, eu me comunico, mas eu tenho uma roupa que ela tá estourando, um pouco até suja, rasgada, assim, não está de acordo, né? É um ruído. Ou eu estou com uma roupa bonita, eu me comporto bem, mas eu não me comunico. Eu não estou presente em nenhuma rede social, por exemplo, assim, eu não tenho nenhum Telegram, nenhum WhatsApp, nada. Eu não quero falar com ninguém. É um ruído. E também, às vezes, colocar uma roupa que é da moda, um padrão, e que eu não estou confortável com aquela roupa também, né? Eu não vou ficar tão... Até porque o comportamento perante aquela roupa, a gente não consegue segurar, né? Tem uma frase da Diana Vreeland, que eu amo, que ela era uma editora de moda, e é muito legal a história dela. Até tem um documentário, mas acho que não tem mais na Netflix, que tinha. O nome dela é Diana Vreeland. E ela falava assim, é bem legal a história de vida dela, porque ela não era tão bonita por um senso estético conforme a mãe dela. E o que ela fez? Daí que eu acho interessante. Tem muitas pessoas, mulheres e homens na história da humanidade, que eu acho muito legal isso na imagem, porque as pessoas veem, o meu B2C, meu cliente final, ele é 85% mulheres, mas eu tenho 15% homens. E as mulheres, elas vêm com muitas dores. E às vezes eu vejo que aquela dor e aquele defeito pode ser um efeito. E a Diana Vreeland, ela fez isso, porque a mãe dela falava assim, ela tinha uma irmã linda, pelo senso estético renascentista, assim, né? Vitruviano. Toda perfeita. Mas a Diana não era, ela tinha um nariz um pouco mais expressivo, ela era muito magra. E a mãe dela falava assim, mas tu nem é tão bonita. E ela dizia assim, mas eu tenho uma coisa muito melhor, eu tenho estilo. E ela fez aquele estilo nela, muito forte, muito datado. Ela colocava um batom vermelho. E ela tinha uma força no posicionamento, no comportamento dela. E o que era legal, ela falava a frase mais bacana que eu acho da minha vida, que ela falava assim, a roupa não leva a lugar nenhum.
É a vida que tu vive na roupa que leva. E aí tu falou a coisa mais importante, as pessoas ficam tão ligadas assim na tendência. Aquilo está na moda, eu tenho que usar. Não, eu tenho que usar o que vai me levar, o que é importante para mim. Então a gente traça as estratégias de imagem, sim, no trabalho da consultoria de imagem, dar direcionamento. É tipo assim, quem tu é e o que tu precisa. E sim, a gente vai usar os elementos de design que são a cor, a forma, a textura, as linhas, os detalhes, mas perante tu, né? E claro, traçando a moda, assim, porque a moda é um comportamento, mas quem vai levar a roupa é tu, não é a roupa que vai te levar. Então é mais ou menos esse caminho, né? É muito interessante porque aquilo que a gente ouve, né, com relação à imagem, realmente a impressão que a gente tem das pessoas, no momento que a gente chega no ambiente, muitas vezes aquela roupa, aquele vestir, claro, em conjunto com todo o comportamento, é que vai construir uma imagem que a gente tem do outro, né? Às vezes a gente até se surpreende quando conhece a pessoa, porque a gente criou uma imagem, né? E não era bem assim que a gente imaginava, talvez, aquela pessoa. E sabe que às vezes a gente até se surpreende, porque aí eu penso, talvez seja estratégia, talvez se aquela estratégia foi bem elaborada, tranquilo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas, se de repente as pessoas pensam assim, será que eu passo essa imagem e depois tá na hora de mudar a estratégia, né? Então, eu recentemente eu mudei a cor do meu cabelo. Eu fiquei 12 anos, eu amo o cabelo ruivo, meu cabelo era bem acobreado, não é natural cobre, todo mundo achava que era. E a minha tia é ruiva natural, por parte de mãe, e meu nono, ele tem a barba ruiva. E meu irmão tem o cabelo da cor do meu, assim, que agora eu tô com o cabelo praticamente natural. Ele é mais dessa cor aqui, das pontas, assim. E a barba do meu irmão é ruiva. E foi muito engraçado, porque foi uma construção desde o ano passado. Eu acabei ficando mais introspectiva com coisas que aconteceram minhas, pessoais, né? Eu perdi minha gata, que era minha filha. Eu fui me fechando, assim. E um dia, vem uma pessoa que tem a maior sumidade das cores, assim, pra mim. Ela faz trabalhos incríveis, ela é designer color. E ela estava aqui em Caxias fazendo um trabalho para Cher Williams, e ela estava fazendo um ciclo de palestras no Rio Grande do Sul, antes de tudo isso acontecer. E ela veio para cá, eu fui levar ela a conhecer umas marcas daqui. E ela fez um stories comigo, para vocês entenderem que a gente também tem as nossas rompantes, assim, né? Quando eu olhei aquela foto, eu vi aquele monte de cabelo aqui, vermelho pesado, aquele movimento terra. E eu disse assim, gente, o que eu tô fazendo comigo? E eu já estava naquele processo desde o ano passado, que eu queria mudar o meu negócio, eu já estava mudando toda a questão do meu posicionamento, já tinha mudado meu logo, tudo. Já quero mudar, já quero fazer outras coisas já, né? Falando da nova era do vestir, que eu queria falar mais da questão da importância do vestir, não só, né, como estratégia, mas como todo mundo se veste, né? Ju, quando eu olhei aquela foto, eu olhei aquele cabelo me comendo, assim. Sabe quando dá os 5 minutos? E eu já tava, né? Eu só mandei mensagem pra minha cabeleireira e disse assim, Cássia, pelo amor de Deus, tu tem horário pra mim. Só que eu tenho muito cabelo, né? O cabelo tava aqui. Ela falou, tem que ser 2 etapas. E fiz essa transição. E eu fiz muito consciente, porque meu cabelo é natural, assim. Gente, foi um pum, porque, claro, eu mostrei força. Então, ele tava mais ruivo e eu tava a gente fala dos arquétipos, né? Eu tava no outro arquétipo, né? E eu vim no arquétipo um pouco mais forte, assim. E aí, parece que eu tive força para algumas coisas que eu tava deixando de lado. Eu tava deixando aquele cabelo me esconder. E, claro... E talvez tenha se alinhado, né? Ou retomado esse alinhamento com o teu próprio ser, né? A minha essência. Exatamente. Eu quis ser aquela mulher com aquele cabelão ruivo e foi muito bom pra mim. Mas aqui sou eu e aí agora acho que eu tomei à frente de muitas coisas. Claro que eu recebi algumas críticas, porque muitas pessoas achavam aquilo lindo e foi idealizado. Mas a gente também tem as nossas estratégias, né? Mas é importante a gente ver que tudo são ciclos, né? E a gente tem que rever algumas coisas. Até mesmo com relação a hoje, o que a gente está utilizando, o que a gente tem no nosso guarda-roupa, né? É um trabalho que tem que ser feito, né? Até do desapego, né, de algumas coisas que a gente às vezes não quer se desapegar, não em termos de roupa em si, né, mas ou de um estilo que a gente já vem carregando há um tempo e que é preciso ressignificar algumas coisas, os próximos passos. O que eu quero? E acho que muito alinhado também com os nossos próprios objetivos de vida, né, e eu acho que isso é bem importante a gente ter essa clareza, para que aí sim, né, a gente tenha essas tomadas de decisão mais
mais assertivas também com relação a isso. E o cabelo na mulher, a gente vê como é na questão da imagem, porque eu faço muitos testes de cor, então todo esse direcionamento de imagem, a coloração pessoal, a parte de cor é a porta de entrada. E como eu vejo a questão, tu é loira, né, linda, mas muita mulher quer ser loira e ela não é para aquilo, porque assim, ó, a gente não pode fugir da nossa natureza. Então uma mulher que tem um cabelo da cor do meu, dificilmente consegue ser loira, porque eu tenho que gastar muita energia, tá vendo? Eu tô aqui, eu tenho que ir pra lá. É muita energia. Então, a gente sempre fala que a gente mexe 2 tons na raiz e 4 na ponta. Então, o meu loiro era ruivo. Então, era o máximo que eu conseguia. Então, eu gastei a minha energia que era necessária, tudo certo. E eu já fui loira quando era adolescente. Eu tive uma experiência. Vi que ok, né? Tudo certo. Às vezes a gente tem que brincar um pouquinho. Essa época isso. tem essa parte mais lúdica também, da gente E é bom. brincar um pouco com a nossa imagem, né? Mas daí a gente vai traçando e vai equilibrando. Então, eu acho que a gente também tem que experimentar, mas a gente também tem que entender que a nossa imagem, ela é muito importante para as nossas relações. A gente tem que ser estratégico. E ela tem um impacto também. Eu falo brincar, né, dentro do que nos é possível. Até porque não adianta a gente criar algo, né, ou trazer algo totalmente diferente para nossa imagem, que aquilo não é o nosso momento. Adequação, né? Eu acho que a adequação é muito importante para a nossa vida pessoal e profissional, porque nós temos que estar adequados aos momentos que nós vivemos, né? Eu acho que isso é muito importante. E também, acho que a questão também do ambiente, né? Ter a clareza dos ambientes que a gente frequenta, que às vezes um vestir não é igual, né, para todos os ambientes. Inclusive, eu queria que tu trouxesse um pouco disso hoje, porque a gente tem esses ambientes que a gente circula que são mais presenciais, mas a gente tem um ambiente hoje virtual muito forte, né? Então eu queria que tu trouxesse também o teu olhar em termos de imagem e de moda, também para essa comunicação, esse posicionamento. Ju, acho fantástico isso. Tu sabe que hoje eu tô fazendo muito trabalho para as empresas, porque hoje, claro, a gente vive um on-off, né? Esse mundo híbrido, e que nem eu disse, eu estava fazendo uma mentoria para uma menina em Nova York de manhã, agora eu estava falando com uma guria da Espanha que quer que eu faça um negócio, então hoje a gente tem essa proximidade, assim, é incrível. Mas vamos lá. O que a gente tem que pensar hoje? Por isso que a questão da cor nos ajuda muito para isso, porque a cor, ela é muito estratégica. E cada cor fala, mas ela não é um elemento isolado, então as linhas e as formas falam muito. Então, como essa questão... Primeiro eu vou falar da questão do ambiente online, que ele nos ajuda muito. Então, para reuniões, a gente tem que pensar muito para quem a gente vai falar e com quem a gente vai falar. Então, até fiz um trabalho bem legal para uma empresa aqui de TI, porque a gente fez para o Dia das Mulheres e depois a gente fez para os executivos deles. Falando da questão dos óculos. Os óculos, as linhas e os acessórios para as mulheres. Elas adoraram, porque daí elas pensaram assim, peraí, então essa cor para isso, daí a estratégia. Então a gente traça umas estratégias de cores e de formas. Então para quem trabalha muito online, a gente acaba esquecendo a parte de baixo. Ficamos como âncoras de TV. Totalmente. Mas às vezes a gente esquece. Eu sempre falo, pé é muito pedestal da alma, né? Se nossa alma não tá boa, a gente acaba se perdendo. Mas então é legal, tudo bem. A gente pode até a parte de baixo, né? Mas é legal a gente se cuidar também. Tem algumas 3 partes de baixo ali que sejam meio neutras, porque não adianta. Uma hora a gente vai levantar e pode ser que não seja tão legal, né? Mas a parte de cima, para as questões do online, é muito importante pensar na cor, pensar na forma. E pensar assim, tudo que é mais reto me passa mais força, me passa mais credibilidade. Tudo que é mais arredondado me passa mais comunicação. Então, para quem eu vou conversar? E também as cores, como tu falaste, né? O verde a gente sabe que para TV é complicado. A gente tem cores de expansão e cores de retração. Então, claro que cada cor, cada forma fala muito. Então, é importante a gente pensar essas estratégias se a gente está pensando em ambientes mais corporativos no online. Já quando a gente está em ambientes assim, Instagram, TikTok, também tem que pensar quem é meu público. Com quem eu vou me conectar. De novo, cada elemento de design fala muito. E aí eu penso muito na questão assim, o cabelo, a maquiagem, a luz e o contexto. E o contexto é onde eu estou inserido, que eu estou falando. Que se eu estou no meio da natureza, é um contexto que eu vou usar a roupa. Daí tu falou adequação. Porque eu vejo muita gente lá no meio da natureza usando sapato de salto. Que contexto é esse? E acontece isso, né? Ter essa congruência importante, né? Falou tudo, falaste da congruência. Então as pessoas parecem que elas estão no local e aí tem ruído. Então pensar nisso, né? Já no ambiente off, eu acho que é mais importante ainda, porque as relações, elas são muito construídas perante a nossa imagem, porque daí eu consigo entender o comportamento, a comunicação e a aparência da pessoa.
Então, acho que eu tenho que, de novo, tu falou a palavra mágica, é ter a congruência de toda a imagem. Então, assim, que cor eu vou usar? O azul é uma cor super universal. Então, o azul mais fechado, o marinho, eu tô falando dentro no contexto social geral, porque a cor tem tantos contextos, né? E contexto é unir, é tecer unindo as informações. Então, eu vou me encontrar com mulheres, o rosa é uma cor boa, mas vai ser um rosa mais aberto ou mais fechado. Então, são tantos alinhamentos, né? Por exemplo, hoje a gente fala de gerações, a gente tem 5 gerações. Então, antes de eu me unir com as pessoas, que geração eu vou falar? Então, conheçam o público de vocês para saber com quem vocês vão se conectar, porque o vestido ele pode ser estratégico. Mas, gente, um blazer azul marinho não passa credibilidade para ninguém. Quem vai passar credibilidade é a pessoa que está usando o blazer. É comportamento. Então, não cai nessas ciladas que é a roupa, mas é a pessoa. Então, é uma questão muito de comportamento mesmo, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Aquele conjunto, né? Tu estava falando agora das meninas que estavam atendendo fora, né? E tu também tem uma ampla, digamos assim, atuação também com a TV, com pessoas que também famosas, enfim, que trabalham nessa parte da comunicação na TV, né? Cris, queria que tu contasse um pouco pra gente também dessa experiência. Hoje já tu não tá trabalhando tanto também. Não, mas eu já fiz muito. Eu fiz lá nos primórdios, né? Já fiz pra gente muito famosa, que atua bastante ainda. E aí eu trabalho muito com contrato de sigilo, assim. Porque o que acontece? Eu sou muito discreta nisso, né? E é interessante porque, até pra global, assim, a gente já trabalhou, né? Tem pessoas que não estão mais aqui também, que eu já trabalhei. E é interessante porque eles têm muitas coisas e têm muitas dúvidas. No fundo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Mulher, como a gente vê em segundo plano, a gente tem muita insegurança. Então, eu vejo assim... Acho que o ser humano como um todo, porque os homens também têm. Não né? tanto quanto a gente. Eu acho que eles não manifestam tanto. Eu acho que eles não expõem tanto. E sabe o que eu acho engraçado, assim, daí tu vê o comportamento. Eu tava em São Paulo, já faz um ano passado, fazendo um trabalho e eu fui para um casamento. E daí tem um amigo meu que ele trabalha numa empresa grande, toda vez que ele diz, fulana precisa de tal coisa, e eu vou. Daí é tudo contrato de sigilo, deixo o telefone e gente super conhecida, tá, ok. Depois eu vejo, tá usando minha roupa, que legal. Mas eu não consigo nem falar com elas, porque é tudo pela assessoria. Cheguei lá, e elas falam comigo rapidinho e vão provando, tipo, 1 hora. E ela toda linda, maravilhosa, perfeita, toda cheia de neura. Daí o que eu faço? Eu faço as composições. E por que elas gostam de mim? Porque elas falam que eu trago sentimento pra roupa. Porque muita gente que trabalha nesse meio é só estética. Então, ontem até finalizei o curso falando, sabe o que eu acho que falta? O ser criativo, ele precisa trazer sentido aos sentidos. E a gente acaba achando que é só ir lá e dizer assim, não, tu vai usar isso com isso porque tu vai causar. E não é isso. Porque a pessoa que tá usando, ainda mais um artista, ele é muito sensível. Ele precisa, quando ele é ele precisa estar se sentindo muito ele. Então, quando eu vou na casa dessas pessoas, eles estão mostrando quem eles são. E a sensibilidade deles está muito aflorada. Então, eu faço esses trabalhos, assim, muito particulares, né? E já fiz também para pessoas que vieram para cá, né? Quando a Glória Maria veio para cá, eu vesti ela 2 vezes, né? E foi muito louco, porque ela tá vindo para cá. E, tipo, eu nem sabia que era ela. Aí eu assinei um contrato naquela época, né? Depois que ela se foi, eu pude falar. E me levaram lá pro shopping, agora é Village Iguatemi, separaram umas roupas e, tipo, né? Eu disse, ai, meu Deus. Eu não sabia nem quem era. Mas ela é extremamente elegante, né, demais, assim, e resolvi ali, muito educada. E às vezes tu tá na frente de pessoas assim, e elas são muito mais simples do que a gente possa imaginar. Total. Mas aí tu teve que, nesses casos, aí o que aconteceu? Tu teve que ser também criativa ali, aí pontual. O criativo, ele soluciona problemas. É isso que a gente tem que entender. Porque criatividade, o que é? É falta. Por isso que a gente vai ser muito criativo e solucionar problemas. Exatamente. Então, vai ser inovadora, sim. E criatividade, né, da filosofia, poesia, né, é criação. Eu digo que o criativo é transpiração, não é tanto inspiração. E tu vai olhar e tu vai dizer, espera aí, eu tenho isso, eu vou ter que resolver dessa forma. E a coisa dá certo, a gente consegue resolver. Então, é mais ou menos isso. Muito legal, Cris. E também queria te perguntar, hoje, agora eu vou voltar um pouco lá no início da nossa conversa também, relacionada a essas questões que hoje a gente tem muita tecnologia, né, voltada para a moda. Eu tava vendo tu falou do público masculino, da alfaiataria, eu tava vendo algumas lojas italianas esses dias no Instagram mesmo, e aí eles propondo, né, a questão
do guarda-roupa inteligente, né? Novos tecidos que Muita eles, coisa. inclusive, os blazers, eles enrolam e deixam nos rolinhos Sim. pra colocar na mala e tudo pra transportar. E aí ele tira daquele rolinho amassa e não nada. amassa nada. Eu disse, meu Deus, isso aí é o melhor dos mundos, né? Inclusive pra roupa também feminina, né? Então tem muita coisa nova que tá chegando em termos de sustentabilidade. A gente tá utilizando outros tipos de fibras, né? Fibras naturais nas roupas. Tem uma proposta, né? A gente tem isso em paralelo, né? Também empresas trabalhando e se aprofundando nisso para trazer qualidade e ao mesmo tempo a sustentabilidade, né? A gente tem uma marca, agora até, eu tava com ela aqui, de uma influenciadora que ela foi até cancelada, que é a Miroslava Duma, ela é russa. E ela tem uma marca, não chama Gaia, agora me fugiu o nome, que ela tem uma cientista dentro, responsável por tecnologia têxtil, que ela tá dentro da empresa, que ela só trabalha com tecnologia sustentável. E é fantástica, é a marca mais bacana que tem hoje no mundo. E o novo guarda-roupa do ser, ele vai ser assim, ele vai ser responsável. Então, o que tem vindo pela tecnologia é pensando no meio ambiente. Por isso que eu falo que hoje o novo ser, ele é muito responsável nisso. Claro que tem tecnologias assim, isso já existe. A tecnologia da fibra, ela vem muito assim. Ela vai para o esporte, ela vai para o masculino, depois ela vem para o feminino. E vem, o homem ele já tem muitas coisas que a própria lã fria, né? A gente falava pelas micras, quanto mais micras, mais fino e melhor. Porque tu já pegava, na minha época, né? Quando eu comecei lá nos primórdios, tu já pegava o blazer, se tava dentro da mala, tu já botava no vapor do banheiro, já desamassava. Então tem muita coisa vindo aí. Mas eu acho que a própria inteligência artificial, que a gente vê até hoje nas questões de cartela de coloração, ou esses guarda-roupas que tu vai jogando as suas peças de roupa, e ele vai te ajudando mesmo a montar looks, que isso tá bem inteligente. E tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Walter Longo, que ele é futurologista, e ele foi muito tempo presidente da Editora Abril, diretor, ele é demais. Ele tem 66 anos, ele é um baby boomer. E ele fala uma coisa fantástica, que a inteligência artificial ela vem para deixar o homem mais emocional e fazer a parte operacional. Então eu vejo assim que hoje tudo isso vem para nos ajudar o quê? Eu vou ser mais prático, mas eu também posso pensar no meu vestir de uma forma mais criativa. Ele vai solucionar problemas, mas eu também quero usar aquela roupa com algum propósito. Eu quero pensar assim, eu vou colocar isso, mas com quem eu vou me encontrar? Então eu acho que tem tanta coisa legal que tá vindo aí que a gente vai repensar caminhos. E, inclusive, tem tanta coisa legal que a gente poderia ainda estar falando aqui, que eu fiquei morrendo de vontade de bater mais papo contigo. Então, eu vou te convidar para uma parte 2, hein, Cris? Pode ser, vai ser um prazer. Inclusive, essa parte das tendências e também na parte da tecnologia, não só o impacto no meio ambiente, mas também qual é o impacto social, né? Como é que a gente traz tudo isso de uma forma mais acessível para que todos possam vestir muitas peças que nos protegem mais do frio, que nos protegem a nossa pele da exposição solar, enfim, muitas outras coisas que a imagem, a moda, né, e todo esse vestir tem um propósito muito maior, né? Então, eu acho que tem vários vieses aqui que a gente pode conversar um pouco mais Com certeza. sobre essas questões, que eu amei esse bate-papo, Obrigada. né? Inclusive as próprias inspirações, né, Cris, na própria natureza, porque o que tu trouxe, né, da questão da inteligência artificial, eu super concordo, porque vai nos dar a oportunidade da gente ser o que a gente é. Porque a gente acabou se perdendo. Totalmente. Hoje a gente eu brinco, mas é a verdade que a gente tá aprendendo a ser humano. Porque a gente acabou se distanciando um pouco disso. Então, ter esse alinhamento com as nossas emoções, né, com o nosso próprio ser, é que vai nos dar a capacidade de evoluir e crescer. Então, pensar em outras possibilidades, né? Então, com certeza, a inteligência artificial vem nos ajudar nesse sentido. É isso aí, Ju. Pode complementar. Eu não sei se chegaste a ver, eu tava vendo um vídeo, aquele vídeo daquele menino em Agudo, que o pai dele tava com acho que foi viral aqui, ele tava no meio da chuva, caindo, uma chuvarada, segurando a cesta básica. Na cabeça, eu vi. Na cabeça, aquilo foi, e aquilo me bateu de tantas formas, porque aquilo é beleza, né? Eu até choro, porque a gente que... É bem impactante. Eu sou muito ignorante na questão. Ainda estou estudando um pouquinho sobre filosofia, tu é uma mestra da filosofia. Imagina. E aquilo me bateu muito forte. Uma aluna minha me chamou e disse pra ela, isso é beleza.
Porque a gente trabalha a imagem, a gente trabalha uma esfera, às vezes, da estética, né, da combinação, mas aquilo eu achei tão belo no todo, porque ele achando que ele tinha que ajudar alguém. Então a beleza, ela extrapola tantas coisas, porque eu fiquei tão presente, beleza é percepção, né? Eu fiquei presente naquilo, eu fiquei tão impactada E com aquilo. significado também, né? Totalmente. Então aquilo, a gente precisa estar mais presente e perceber isso. Ele estava feliz com aquilo. E a gente é tão pequeno perto de tanta coisa grandiosa que tem por aí. Exatamente. E o que eu trouxe, né, pra gente pensar também nessas questões de moda, imagem, na funcionalidade. Total. Né? A gente tem, por exemplo, muitos tecidos, a gente tem várias propostas, né, em termos de peças também, inspiradas na natureza, para algumas funções, até no meu próprio esporte, né? Então, acho que dá pra gente fazer mais umas costuras, tá, Dá, Cris? sim, com certeza. Vamos pro nosso bate-bola? Vamos lá. Ixi, vamos lá. Qual é a tua maior inspiração na vida, Cris? Ai, minha mãe, minha gatinha que se foi, e minha gatinha Afrodite, que é louquinha. E se tu pudesse se teletransportar para algum lugar do mundo agora, qual seria esse lugar? Eu queria conhecer Leonardo da Vinci e tá lá no Renascimento. Sabe o que eu fiquei pensando essa semana com relação a essa pergunta? Ai, eu queria estar do lado dele. Porque também não só se teletransportar no sentido geográfico, mas também questão de tempo, sabe? É algo também que eu me questionei, que eu gostaria também de reviver alguns momentos aí. Nossa, eu sou surtada por ele. E se tu pudesse ter um superpoder, qual seria? Ai, acho que voar. Acho que é o sonho da minha vida. Acho que todo mundo que senta aqui quer voar. Não sei por quê. E qual é o maior hobby ou passatempo que tu tem? Ai, é uma coisa assim super simples, mas eu vou te dizer que pra mim, eu adoro tomar uma taça de vinho, ficar com a minha gata e com meu marido no sofá. Ah, que delícia. E um lugar favorito para relaxar e recarregar as energias? O sofá da minha casa. E se tu tivesse uma profissão totalmente diferente que essa, qual seria? Ai, eu acho que eu queria cuidar de gatos. Ou eu teria um pet. Adoraria. Até apaixonado por gatos, Nossa, né? Cat eu acho lovers. mas eu acho que eu adoraria ter um gatinho. Eu amaria. Eles são maravilhosos, né? E qual é o teu maior desejo pro futuro, Cris? Nossa, pra humanidade ou pra mim? Fiquem abertos. Eu acho que o vestir realmente traga o seu propósito e sentido, sabe? É a minha bandeira, assim. E eu fico muito... Por um lado, eu tô muito impactada com o que tá acontecendo. Por outro, eu fico muito feliz que talvez a gente consiga entender a transformação, né? Porque eu sempre fui uma pessoa aqui que eu sempre trouxe a bandeira do localtivismo, de usar as marcas locais. E eu brinco que de um dia pra noite todo mundo virou localtivista, né? E talvez eu acho que a gente volte a ser humano. A gente entenda a mudança do mundo, que é o bendito Tesseract, né? Que é algo muito forte, né? Que é um termo que me pesa muito e que, se a gente for pensar, é um termo que um escritor, né? Ele trouxe num momento muito forte da vida dele, que ele teve ele perdeu a esposa e perdeu o filho, a filha. E Tesseract é esse ato no tempo que a gente está vivendo. Isso aconteceu no Renascimento, aconteceu na abolição da escravatura, que parece que tudo o que passou não tem mais muito sentido e as coisas vão mudar. E eu acredito nisso. Então, eu acho que as coisas façam sentido, que as pessoas voltem a ser humanas. Que entendam que o vestir é humano, sabe? Que nós os vestimos. Talvez seja isso, e que eu consiga trazer meu propósito, que é entender que o vestir é sentir. Muito bem. E uma palavra para definir o nosso encontro? Ai... luz. Lindo. E vou deixar aqui para a gente fazer esse encerramento desse bate-papo, Cris, vou te deixar o espaço para te deixar alguma dica, uma mensagem para o pessoal. Eu acho que se vocês querem ser práticos no vestir, comprem com critério. Para cada parte de baixo, no mínimo 3 partes de cima, comprem das marcas locais, evitem coisas que tem muito poliéster. A poliamida é boa porque ela seca rapidamente, ela ajuda a gente. Acho que é isso também, né? Eu acho que a gente pode começar a olhar os brechós, que eu tive brechó 15 anos atrás, né? Viajava o mundo para trazer as peças. E também pensar com carinho que vocês colocam no corpo de vocês, e pensar com bastante empatia hoje, que se eu for encontrar alguém que não tá tão bem, daqui a pouco, será que eu tenho que estar tão
tão poderosas, extrapolando. assim, extrapolando. Então, acho que talvez isso seja ter empatia e entender esse novo movimento. E para finalizar, a minha frase que eu tenho tatuada, né? Que linhas e agulhas constroem roupas, cores e formas, estilos, o look certo conta história. E qual é o look que a gente vai usar hoje para contar a história, né? Eu acho que é isso. Muito legal. Cris, obrigada pela tua presença. querida. Eu adorei bater esse bom, papo contigo. Muito obrigada. Foi honroso. Fica em aberto aí esse segundo momento. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado também desse bate-papo com essa mulher incrível, Cris Carvalho, que esteve aqui conosco hoje. E um beijo grande no coração de todos vocês. Muita força nesse momento que a gente está vivendo, que a gente possa também vibrar alegria para levar luz para muitas pessoas. E até o próximo Pode Estar. Shine bright like a diamond.